Olá, meu nome é Rafael Toledo, sou estatístico da UPER e neste vídeo irei dar continuidade ao assunto do teste T, que é o teste utilizado para comparação de médias, trazendo aplicação em software com três casos práticos. No primeiro caso prático, temos dados relacionados à altura de estudantes de uma escola de um determinado estado e o objetivo é verificar se ela é maior do que a média da população brasileira, por exemplo. Então, supondo que a média da população seja 160 centímetros, lembrando que é uma suposição, então temos uma amostra aleatória de 25 indivíduos com suas respectivas alturas e, ao nível de 5% de significância, há evidências de que a média da amostra dos estudantes é igual a 160 centímetros. Então, o objetivo é verificar se a média da altura da amostra dos estudantes é igual a 160 centímetros. No segundo caso prático, temos pesos de competidores antes e depois de um circuito. Então, duas medidas são realizadas no mesmo grupo, ou seja, antes e depois da corrida. Então, ao nível de 5% de significância, há evidência de que a diferença entre as médias antes e depois é igual a zero. Então, o objetivo é verificar se a diferença entre as médias dos competidores antes e depois da corrida é igual a zero. E para o terceiro e último caso prático, temos notas de matemática de estudantes de uma determinada escola para dois grupos, os estudantes do sexo masculino e do sexo feminino. E ao nível de 5% de significância, há evidência de que a diferença entre as médias das notas de matemática desses estudantes, tanto do grupo do sexo feminino e do masculino, é igual a zero. Então o objetivo é verificar se a diferença entre as médias das notas de matemática desses dois grupos é igual a zero. Então, vamos para o software para darmos início à aplicação do teste T para esses três casos práticos. Diante do software na interface RStudio, vamos dar início aos casos práticos referentes ao uso do teste T, que é o teste utilizado para a comparação de médias. Então, inicialmente, vamos fazer o teste T para uma amostra. Vamos declarar as alturas dos estudantes de uma determinada escola, de um determinado estado. Temos aqui as alturas e vamos nomear como altura, declarando em forma de vetor. Então, temos aqui 25 indivíduos, 25 alturas. Vamos calcular a média utilizando a função min, que é referente à média. Vamos calcular a média, então temos aqui a média de 165,87 centímetros, que é a média, que é a altura média referente a essa amostra de 25 indivíduos. Temos as hipóteses que foram definidas. Para a hipótese nula, a média das alturas é igual a 160 centímetros, que é a suposição referente à média da população brasileira, contra a hipótese alternativa, que a média das alturas é diferente de 160 centímetros. Então, vamos verificar se a média da altura dessa amostra dos estudantes é igual a 160 centímetros. Vamos utilizar a função t.teste, que é referente ao uso do teste T, declarando os dados, que neste caso nomeamos como altura, que são as alturas dos estudantes, e utilizando o argumento mi igual a 160, que é a suposição que vamos testar, referente à hipótese nula. Já temos aqui informando que a média é igual a 160 centímetros. Temos a saída do teste T para uma amostra no software. Então temos aqui o p-valor, o intervalo de confiança com 95% e a média que foi calculada anteriormente, e o teste ele também informa que é igual a 165,87 centímetros. Observe que o p-valor é a métrica que vamos utilizar para verificarmos se há evidências ou não para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de significância de 5%. Neste caso, o nível de significância de 5%, então temos um valor de 0,05. Então, observe que o p-valor ele é menor do que 0,05, então há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a diferença de média da altura dos estudantes, ou seja, da amostra, é estatisticamente significativa. Ou seja, a evidência para rejeitarmos a hipótese nula, então a média das alturas é diferente de 160 centímetros. Para o segundo caso prático, temos o teste T pareado. Temos aqui as informações referentes aos pesos dos competidores antes e depois do circuito de corrida. Então, temos aqui duas medidas que serão realizadas no mesmo grupo, ou seja, nos mesmos participantes, só que antes e depois do circuito. Vamos declarar essa informação. Então, temos aqui 12 informações, no caso são 12 pesos, 12 indivíduos.
E as hipóteses que foram formuladas são: para a hipótese nula, a diferença entre as médias antes e depois é igual a zero. Contra a hipótese alternativa, que a diferença entre as médias antes e depois é diferente de zero. Então vamos verificar se a diferença entre as médias dos pesos dos competidores antes e depois é igual a zero. Vamos utilizar o t.teste também, declarando o antes e o depois, ou seja, as informações antes e depois, que neste caso são os pesos. E este argumento igual a true significa que estamos utilizando o teste t pareado. Então temos aqui o teste t pareado com um p-valor, intervalo de confiança com 95% e a média da diferença entre depois e antes. Então observe que temos um p-valor menor do que 0,05, que é o nosso nível de significância, ou seja, a diferença entre as médias dos pesos dos competidores antes e depois desse circuito é estatisticamente significativa, ou seja, a evidência para editarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância, então a diferença entre as médias antes e depois é diferente de zero. E podemos perceber que é uma diferença de 1,08, 1,083. Para o terceiro e último caso, tem o teste T para amostras independentes. Então temos aqui notas de matemática de estudantes para dois grupos, ou seja, o grupo masculino e o grupo feminino. Então aqui são as notas. Vamos declarar, tanto para homem como para mulher. Então, temos aqui as notas em matemática para o grupo dos homens e para o grupo das mulheres. E as hipóteses são as seguintes. Para a hipótese nula, a diferença entre as médias das notas homens e mulheres em matemática é igual a zero. Contra a hipótese alternativa, que a diferença entre as médias das notas em matemática do grupo de homens e mulheres é diferente de zero. Vamos utilizar o TR no teste, declarando as informações referentes aos homens, as notas de matemática dos homens e as notas de matemática do grupo das mulheres. Temos aqui o p-valor, intervalo de confiança com 95%, e a média de x e y, que é referente à média do grupo dos homens e a média dos grupos das mulheres referente às notas de matemática. Observe que o p-valor foi igual a 0,50, ou seja, um p-valor maior do que o nosso nível de significância, que é 0,05. O que isso quer dizer? Que não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância. Ou seja, não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula, então a diferença entre as médias das notas homens e mulheres em matemática é igual a zero. Então, podemos dizer o seguinte, que a diferença não é estatisticamente significativa. Não há diferença tão significativa assim. Após a aplicação em software, foi possível verificar o uso do teste T para esses três casos práticos. Então não deixe de conferir os próximos vídeos aqui do canal. Não esqueça de se inscrever, deixar um curtir, ativar o sininho para receber notificações, comentar e seguir o StatPlace nas redes sociais. Até mais, pessoal!